Fala, galerinha, tudo certo com vocês? Vamos lá para mais uma partida do Campeonato Santareno de Xadrez Clássico 2023 hoje. Vamos dar aquela analisada hoje na mesa 2, mesa que estava eu comparecendo, eu jogando contra o Leão de Ney, o rapaz lá que está morando em Monte Alegre, e eu estava ali atrás de uma revanche. Joguei uma partida contra ele na semifinal do Paraense, não obtive êxito e me preparei ali para jogar de certa forma diferente contra ele e fui surpreendido. Então, bora lá dar uma olhadinha e ver como é que foi essa partida, a gente entender o que aconteceu. Então, galerinha, vamos nessa. Essa é a partida que eu tenho para mostrar para vocês. De brancas, Helison Aguiar, buscando uma revanche contra o Leão de Ney Almeida, jogador que veio de Monte Alegre para jogar o Campeonato Santareno. Então eu estava preparado para jogar de peão de rei e eu estava esperando ali uma siciliana. Mas eu estava preparado para jogar contra uma siciliana. Porém, meu amigo Leondinei colocou uma Caro-Kann para que eu jogasse contra. Bom, aqui eu passei um bom tempo pensando no que eu faria, porque a linha que eu sempre joguei, né, nas Caro-Kann, contra as Caro-Kann, em partidas blitz ou rápidas, eu sempre joguei com o peão C4, né, que se ele joga o centro normal, se ele segue essa linha, geralmente eu fico com esse peão isolado no centro, né? Porém, eu não joguei essa linha, não escolhi jogar a linha dos peão C4 e joguei peão D4, que é uma das linhas mais naturais contra Caro-Kann. De acordo com alguns vídeos que eu tinha visto, em algumas partidas, em alguns campeonatos, e tentei jogar ela ali. Então, vamos ver o que foi que deu. Leondinei respondeu D5, joguei E5, segui a variante do avanço. Ele já veio com o bispo F5, né, já tirando o bispo dessa possível trancada dos peões de Casa Clara, quando fosse jogado o peão de E6. Joguei peão de D3, ofertando as trocas logo. Ele não quis e eu resolvi também não querer. Confesso que aqui, nesse momento, quando ele jogou, eu pensei muito em jogar peão em G4, pelo fato de querer atacar, né, de querer algo mais para cima, digamos assim. Mas eu não me senti confiança, analisei algumas possíveis voltas e ele se trancando aqui, resolvi não querer essa bagunça e não joguei essa linha, então preferi deixar o peão mesmo, né, esse de G na casa de G2 e resolvi avançar o peão de F4, o que o computador considera um erro bem assim, porque querendo ou não, eu vou já começar a debilitar aqui um pouco, né, o lado do meu rei. Se eu já tivesse com o peão em G atacado, talvez fosse uma ideia, porque eu ia começar a trancar o bispo de casas claras dele. O correto aqui, o que o computador pede, era jogar peão em E6, que assim eu estaria forçando ele a uma possível... Se ele troca aqui, eu troco e deixo ele com 2 peões dobrados, na coluna E e na coluna G. E se ele não troca e quisesse primeiro trocar o bispo, eu daria cheque já, fazendo com que ele perdesse o roque, e depois eu pegaria o bispo dele. Mas, mais uma vez, eu não encontrei o lance de E6, que era o que ele me pedia. Joguei F4. Ele já se protegeu jogando E6. E depois nós seguimos. Eu joguei cavalo F3, ele jogou cavalo E7, bispo E3, cavalo F5, considerado aqui uma imprecisão. O certo seria ter jogado a dama em B6. Eu joguei bispo F2, ainda protegendo meu bispo, não querendo fazer a troca. B6 atacando peão de B, atacando a coluna B. B3 eu joguei para defender, ele jogou cavalo A6 e aqui veio uma capivarada minha que eu realmente, só depois que eu fui analisar que não pude, na hora eu não pensei nesse lance de forma alguma, eu só pensei em desenvolver peça e joguei cavalo de bem D2. A intenção era jogar peão C4 para que houvesse uma troca e eu avançasse o cavalo. Mas o computador exigia que eu jogasse peão em C3 para que evitasse o pulo do cavalo
para B4 e me complicasse. E foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Ele jogou o cavalo B4, tirei meu bispo para não trocar o cavalo por bispo. Ele manteve o ataque em C2, tirando o cavalo para H6. Eu fiz o roque. Ele jogou o cavalo em G4, fazendo mais um ataque ao meu bispo de F2. Aqui, como eu já estava realmente ruim, aqui o computador aponta 1,8 de vantagem para as negras, né? Tentei aqui atacar o cavalo. Ele veio no ataque para cima da minha torre de A. Aqui eu já tentei atacar o bispo dele para cancelar um pouco essa força de C. E quem sabe até, dando tempo, atacar esse cavalo de G4 das negras também. Mas ele não deixou de forma alguma. Ele aprontou aqui um ataque duplo em cima da minha dama. Aí eu fui obrigado a trocar meu bispo pelo cavalo dele, que novamente atacou duplamente. E aqui ele trocou o cavalo pela torre de F1. Depois ele avançou esse peão de C5, e o computador não reprova nem nada. Não era o primeiro lance da sua escolha. O primeiro lance para ele era retirar o bispo de E7, né? Mas ele já está com uma vantagem boa. Esse lance só foi considerado, de certa forma, por mim, ruim, porque ele deixou o rei dele ainda no centro. E foi aonde eu tentei buscar a vantagem, mas também não obtive êxito, infelizmente. Então, bora ver o que aconteceu. Depois de bispo dando cheque em B5, ele fugiu para rei D8. Cavalo toma G6, peão de H toma G6, cavalo F3. Trocou o peão de centro, e aqui mais uma vez foi um erro para mim. Era para eu ter avançado o peão de C4 nesse lance e seguir pelo menos da seguinte maneira. Ele poderia ter encontrado bispo E7, rei H1 para fugir da cravada, peão em A6 atacando, o bispo volta para 4, perdão, torre em C8, troca peão no centro, avança esse aqui para tentar fazer uma leve cravada, digamos assim. Se ele atacar com bispo, joga a torre B1. Se ele toma com bispo, joga ali a torre B1. Mas depois de peão B4, joga torre C3. Peão avança mais uma vez. E agora a negra está avançando com o peão de D, que está completamente passado. Seria um grande problema para as brancas. Então essa seria uma continuação interessante. Porém, interessante seria mesmo para as negras, né? Ou seja, para o meu adversário. Mas eu também não vi esse lance de C4, não vi essa continuação. Eu estava apenas querendo tentar abrir um pouco essa coluna, porque o rei dele estava no centro. Mas também, mais uma vez, não foi legal, porque ele duplicou o ataque. E aqui, quando ele jogou a dama 5, foi mais um momento que eu parei bastante para pensar, porque o lance que eu fiz eu já sabia que ia acontecer depois, porque, querendo ou não, esse garfo aqui, ele pode ser simplificado da forma que ele fez. Porém, aqui eu tomei de torre e ele voltou com a dama para B6. Então aqui ele até conversou comigo depois que seria até melhor se eu tivesse tomado de peão. E aqui o computador realmente não gosta dessa ideia. Quando eu tomo de torre, a vantagem das negras está em 2,7. E caso eu tomasse de peão, a vantagem das negras estaria em 7,1. Querendo ou não, esse peão estaria caindo, esse peão de A também estaria caindo, a ala da dama das negras estaria bem reforçada, teriam 2 torres contra uma torre e um bispo ainda. Então, mesmo assim, foi jogado torre toma D4, dama B6, dama D3, considerado uma imprecisão pelo computador. Aqui a ideia do computador seria jogar peão de A4 avançando, para depois cutucar a dama. Depois de dama D3, ele jogou peão A3, A6, perdão. Bispo A4, torre C8, atacando a coluna C, colocando mais uma força. Bispo B3, outra imprecisão minha. Infelizmente, um jogo cheio de imprecisões. Aqui era para eu ter aprontado um pouco essa armadilha, que se ele faz qualquer outro movimento, depois, por exemplo, se ele tenta, vamos dizer aqui, ele tenta jogar essa torre aqui, eu teria esse cheque.
na hora que ele tomasse minha torre, cairia a dama dele. Isso seria um ataque muito, muito grande. Correto? Porém, não foi jogado. Logo depois de bispo B3, ele jogou rei E7, que foi considerado uma imprecisão também pelo computador. O computador pedia que ele jogasse rei C7 para esconder o rei no canto da ala da dama. E aqui veio mais um erro meu. Infelizmente, não era o momento de jogar o peão de A4 agora. Esse peão era para ter sido jogado há algum tempo atrás. Confesso que nesse momento eu pensei em jogar esse lance que a máquina pede, dama G3, para atacar G5. Mas tive essa escolha de jogar A4 e fazer mais uma tentativa de ataque à dama. Ele respondeu com A5, sendo uma imprecisão. Eu cometi uma outra imprecisão nesse momento, jogando o peão em B5. Torre em C5, reforçando o ataque. A casa de D5 que eu estou fazendo. H3, minha última imprecisão da partida. Ele reforça o ataque na coluna C com torre de H em C8. H2, e aqui, meus amigos, eu poderia muito bem ter desistido já nesse lance de torre, porque era previsto o que ele iria fazer, mas eu acabei pagando para ver, porque com a saída do meu rei para H2, ele faz um ataque duplo, a minha torre e o meu bispo, e mesmo que eu tente defender os dois, eu tenho aqui uma dama sobrecarregada, e ele toma o meu bispo. Nesse momento eu desisti, porque se eu tomo a torre dele, ele toma a minha torre e a desvantagem ainda seria muito grande. Então, por esse motivo, eu acabei desistindo dessa partida. Infelizmente, minha primeira desse Campeonato Santareno, já entro com uma derrota. Mas é isso. Não estava preparado para essa Carol Khan. Isso acontece, né, meus amigos? Infelizmente, são coisas que acontecem. Então, e a precisão, né? Agora, dizer um negócio para vocês. Eu estava até surpreso com o tanto de erros e imprecisões que aconteceram. Porque na minha partida eu tive 7 imprecisões, 2 erros e uma capivarada. Capivarada, aquela do cavalo de B em D2, que me deixou bem apuro. E o Leão de Ney cometeu 4 imprecisões e apenas uma capivarada. E eu ainda consegui fazer 84% de precisão dos lances contra 91% de precisão dos lances do meu adversário. É isso aí, meus amigos. A gente fica por aqui. Se você mais uma vez gostou desse conteúdo, curta, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, siga nosso canal, precisamos do seu apoio para que cheguemos aí ao número de 1.000 inscritos e possamos fazer algumas lives para vocês. É isso, valeu, um abraço e até a próxima. Falou!